irmãos e irmãs que me ouvem, seguindo nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos sobre o tema O Evangelho da Redenção. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Romanos, versículos 1 a 13. Nesse trecho, um dos termos que mais aparece é o termo lei. E ao longo de Romanos, Paulo fala sobre esse tema diversas vezes. Porém, o modo como ele fala sobre a lei pode nos suscitar algumas dúvidas e alguns debates. Afinal de contas, quando a gente lê o Antigo Testamento, e principalmente passagens como o Salmo 119, a lei parece ser descrita como algo que é bom, é desejável, algo belo e algo que diferenciava Israel das outras nações. Era na lei que o povo de Deus deveria encontrar o seu prazer. Por outro lado, em Romanos, a maior parte das menções que o apóstolo Paulo faz à lei parecem ser negativas ou até mesmo pejorativas. Ela é descrita como algo que revela o pecado, mas não salvação. Algo que produz ira, mas não graça. Algo que produz desobediência e não santidade. Como pode o apóstolo Paulo atacar algo tão importante para a fé judaica, que é a fé da qual ele mesmo veio? Existe aqui uma contradição na Bíblia? Eu acredito que não. E creio que é exatamente o capítulo 7 que busca resolver essa aparente contradição. Porém, antes de discutirmos o texto de hoje, é importante voltar um pouquinho lá para o capítulo 6, onde nós vamos encontrar a chave para compreender a relação entre lei e graça, a partir da qual Paulo articula o seu discurso. Romanos 6,14 diz: vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse versículo é a chave para uma boa interpretação do capítulo 7. Também é importante dizer que em Romanos, a lei ela é sempre analisada em termos comparativos. Ela é sempre discutida em relação à graça. Pensando nisso, eu gostaria de discutir como a lei se manifesta em uma dimensão passada, uma dimensão presente e uma dimensão futura, diante da caminhada que a gente tem com Cristo. Vamos ler o texto. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não seguindo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. O primeiro olhar que eu quero trazer para a lei é um olhar passado, a lei antes da graça. Paulo começa o capítulo 7 com a metáfora de um casamento.
ele descreve uma mulher que está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas após a sua morte, essa mulher tem liberdade para se casar novamente. Através dessa analogia, Paulo descreve uma vida sob a autoridade e o poder da lei que é marcada pelo aprisionamento. O aprisionamento é um casamento onde não há nenhuma relação de perdão e nenhuma possibilidade de redenção. Por mais que a lei busque promover vida, como citada por Paulo em Romanos 10:5, na realidade ela produz a morte, pois ninguém é capaz de viver integralmente segundo a lei. Para o ser humano caído, marcado pelo pecado, a lei sempre será um padrão inalcançável. Sendo assim, ela é incapaz de produzir redenção. Paulo destaca que o propósito da lei, portanto, não é de redimir o ser humano, mas de expor e tornar conhecido o pecado. Antes de ser capaz de transformar o coração do homem, Paulo diz nos versículos 10 e 11 de Romanos 7 que o pecado do nosso coração pode usar a própria lei para produzir morte em nossas vidas. Mas como a lei era eficaz para produzir redenção, Paulo apresenta um caminho possível e real para que possamos ser perdoados e redimidos, o caminho da graça. Voltando para a metáfora do casamento, proposta por Paulo, é interessante reconhecer que Paulo diz que a morte desobriga os cônjuges à lei do casamento. Mas nesta metáfora não é a lei que morre, somos nós que morremos em Cristo. Como Paulo vai afirmar a partir do versículo 7, a lei não é em si má, ela aponta para o nosso pecado. Portanto, a lei aqui não é o problema. O problema é o pecado do nosso coração. Paulo diz que nós morremos para a lei por meio do sacrifício de Cristo. A nossa nova experiência de vida é marcada pela nova vida que agora vivemos em Cristo. Existe novidade de vida não mais sob o peso da lei, mas agora vivemos a liberdade da graça. É importante ressaltar que não há agora um novo modelo de lei, um conjunto de regras e ritos que deverá substituir o antigo, e que esse sim seria suficiente para promover redenção. Não há uma nova lei. Nenhuma lei é capaz de produzir redenção. É claro que falar de nós, falar de lei para nossas vidas, que somos cristãos brasileiros em 2024, é muito diferente de falar de lei para um judeu do primeiro século, que provavelmente representava grande parte dos leitores de Paulo no primeiro momento. Não faz parte da nossa educação e formação o segmento de todos os preceitos da lei judaica. Ainda assim, eu creio que esse texto nos chama a olhar com atenção para outros modelos de lei que nós podemos criar. Eu acredito que todo o conjunto de crenças, padrões morais, tradições, ritos, símbolos e práticas que nós adotamos e que enxergamos como redentores ou como imprescindíveis para que nós possamos alcançar paz com Deus, para nós ganham poder de lei. Eles ganham força de lei. E como lei, eles são insuficientes e ineficáveis para produzir a redenção. Eles nunca serão fortes o suficiente para produzirem vida em nós. Só existe um caminho de redenção: graça. O caminho que o próprio Deus segue em nosso favor e que muda o nosso coração através da atuação do seu Espírito Santo. E por último, eu queria sugerir um olhar futuro para a lei, uma vida que ela é redimida pela graça. E gostaria de concluir minha fala pensando em como, a partir da manifestação da graça, podemos olhar para a lei em nossa caminhada com Jesus. Precisamos compreender que, para Paulo, a graça, invariavelmente, deve produzir em nós não apenas justificação, mas também uma transformação ética. Ao anunciar que a lei perde o seu poder diante da graça, eu não creio que Paulo esteja propondo que, a partir desse momento, todas as escrituras deveriam ser rejeitadas, pois não tinham mais validade. Eu acredito, na verdade, que é a graça de Cristo que confere à lei o seu real caráter e propósito. A lei ela é resgatada pela graça. Ela tem o propósito agora de apontar para Deus e para um modo de vida na terra marcada pela comunhão com Ele. Romanos 6, 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Liberdade da lei?
não significa adotar uma vida inconsequente. Não é porque não existe mais culpa que devemos sair com a consciência limpa, praticando todo tipo de maldade. A novidade de vida a qual somos chamados nos concede liberdade para seguir a lei ou para seguir o espírito da lei. Agora, não mais sob uma relação de opressão. Os versículos 5 e 6 de Romanos 7 nos dizem que o Espírito Santo nos transforma para que possamos produzir bons frutos. É a graça que nos capacita para essa nova vida em Cristo. É pela graça que podemos viver plenamente a lógica do reino de Deus. Eu espero que você que me ouça possa desfrutar plenamente dessa liberdade que há em Cristo. Um caminho que nos leva a buscar desesperadamente cumprir regras e ritos para que possamos definir, a partir da nossa performance, se alcançamos vida plena e paz com Deus, invariavelmente nos levará à culpa, desilusão e morte. É somente a partir da graça de Cristo que somos plenamente aceitos e redimidos pelo Pai. É a partir da graça de Cristo que podemos encontrar justificação para nossas vidas. É somente a graça de Cristo que pode nos dar uma nova vida de liberdade. E a partir dessa liberdade, nós seguimos confiando em Deus, que através do seu Espírito pode produzir em nós santificação, para que possamos produzir bons frutos para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.